As pessoas me perguntam por que focar tanto em evolução? Por que gastar tempo discutindo evolução? Faz alguma diferença? Bom, faz bastante diferença, né? Um dos argumentos que eu acho importante, que eu vejo pouco sendo debatido, muito se fala da questão metafísica, muito se fala da questão do homem ser criado ou ser causas naturais, mas São Paulo nos diz, na carta aos Romanos, que de fato as coisas invisíveis dele, isto é, o seu poder eterno e a sua divindade, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornam-se visíveis de modo que são inexcusáveis. Então São Paulo está nos dizendo que a majestade de Deus, seus atributos são refletidos na criação. Então eu particularmente acho que então, se você compreender a natureza de uma forma errônea, você vai acabar compreendendo Deus de uma forma errônea, não é? E se vocês acham que isso é uma mera especulação minha, Darwin chegou a essa conclusão, porque ele era anglicano, ele foi criado numa família anglicana, mas quando ele começou a pensar em evolução, durante a viagem do Beagle, ele começou a questionar a existência de Deus. Inclusive existem cartas entre ele e a esposa que demonstram isso claramente, ela ficou extremamente preocupada. E ele admite, nessa frase embaixo, em inglês, ele fala, assim que você percebe que uma espécie pode evoluir entre outra, toda a estrutura se colapsa. E ele estava se referindo à religião, à criação. Então, palavra de Darwin, não é minha. Um outro problema é que a natureza, quando você propõe que o homem e a natureza surgiu por processos naturalistas, você naturaliza o homem e, portanto, até a questão da razão se torna um problema, né? Porque nós sabemos que fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, esse aspecto divino, por assim dizer, é a nossa razão, mas se a razão ela surge por processos naturalistas, por que confiar nela? E hoje não se fala nisso, mas Darwin teve um certo insight e ele percebeu isso. Numa carta para um amigo dele, se não me engano, um físico, eles estão discutindo a questão da origem do universo, se o universo ele é aleatório, se ele tem um certo planejamento. E Darwin responde no contexto dizendo, bom, você me convenceu que, mais que qualquer outra pessoa, que o universo não é um produto do acaso. Mas aí ele fala o seguinte, mas aí me vem a dúvida horrível que se uma mente que evoluiu por processos naturais e veio a partir de criaturas baixas, no caso primatas, como que as convicções de uma mente dessa, que evoluiu de primatas, pode ser confiável, não é? Então olha isso aqui é muito sério. Então Darwin percebeu que o evolucionismo que ele propõe leva a um ceticismo geral em relação à própria razão. E ele diz que está com dúvidas horríveis. Então é por isso que você vai ver que vários ateus acabam ficando desesperados, né, por causa disso. Quase ninguém fala disso, né? E tem problemas metafísicos, né? Se você, com o evolucionismo e o materialismo de maneira geral, você elimina a causa final, você elimina a propósito, então por eliminar o propósito você acaba eliminando o bem, tudo vira uma questão de por acaso, essas coisas que vocês já devem saber, e acaba afetando a fé de várias pessoas. Eu conheço várias pessoas, incluindo a mim mesmo, em que o evolucionismo foi uma ferramenta que auxiliou no meu ateísmo, entendeu? Eu fui ateu por mais de 17 anos e eu conheço pessoas que abandonaram o catolicismo por causa de evolução e outras que não se convertem por causa da posição católica em relação à evolução. Então vejam que não é um tópico assim de esquina e de boteco, não.